Urgente. A Rússia está perdendo seus olhos e asas. Novo ataque à Crimeia revelou a terrível verdade sobre o poderio militar russo. Amigos, o que aconteceu hoje na Crimeia não é apenas um ataque. É a exposição de uma crise sistêmica que Moscou tentou desesperadamente esconder. Dois transportes An-26 e o radar costeiro Cabo foram destruídos. Mas o principal não é isso. Pela primeira vez, vemos o mito da impenetrabilidade da defesa russa desmoronando. E está desmoronando literalmente diante dos nossos olhos. Cada avião destruído é uma perda irreparável. E aqui está o porquê. Estes An-26 são os últimos dos moicanos, têm mais de 50 anos e não há como substituí-los. A Rússia não consegue produzir alternativas devido às sanções totais. Mas o mais alarmante, eles não conseguem nem reparar as aeronaves sobreviventes. Putin, em desespero, pede pessoalmente a Trump para levantar as sanções. Imaginem o nível da crise. Quando o líder de uma potência nuclear é forçado a implorar por acesso a peças sobressalentes comuns. O mais perigoso é a perda da estação de radar. A Rússia está perdendo a capacidade de ver o que acontece em suas costas. É como cegar uma sentinela, agora ela não sabe de onde esperar um ataque. E o que realmente deveria preocupá-lo, estes ataques estão se tornando sistemáticos. Toda semana, novas perdas. Equipamentos queimam, sistemas de controle falham. E restaurá-los é impossível, não há tecnologia nem componentes disponíveis. Pense nisso, se a Rússia não consegue proteger nem a Crimeia, o que acontecerá a seguir? Onde levará esta espiral de degradação tecnológica? E o mais importante, quem será o próximo? Escreva nos comentários, você nota sinais de crise na aviação em sua região? Quantos aviões voam sobre sua cidade em comparação com o ano passado? A situação é ainda mais grave do que as autoridades admitem publicamente. A situação está se desenvolvendo em uma velocidade alarmante. Em apenas alguns dias, 8 unidades de aviação foram destruídas na Crimeia, 4 aviões e 4 helicópteros. Entre eles, 2 An-26 insubstituíveis e 2 hidroaviões B-12, projetados para detectar drones marítimos. Uma perda catastrófica que a Rússia não conseguirá recuperar. Mas o mais impressionante é a frequência desses ataques. Se antes ocorriam a cada poucos meses, agora estamos vendo 2 ou 3 por semana. É uma mudança radical na dinâmica do conflito. As forças do país vizinho estão demonstrando uma capacidade surpreendente de penetrar as defesas russas com drones pequenos e letais. O que testemunhamos é uma degradação sistemática das capacidades militares russas na região. A destruição de estações de radar costeiras e terrestres está efetivamente cegando as forças russas. Sem capacidade de detecção precoce, a Rússia está perdendo o controle do espaço aéreo e marítimo. Esta é uma mudança tectônica no equilíbrio de poder regional. A segunda maior força militar do mundo está sendo sistematicamente degradada, perdendo ativos críticos que não podem ser facilmente substituídos devido às sanções ocidentais. A indústria aeronáutica russa está em crise profunda, sem capacidade de produzir substitutos modernos. O impacto estratégico é devastador. A Crimeia, que deveria ser uma fortaleza russa inexpugnável, está se tornando cada vez mais vulnerável. As defesas aéreas russas estão se mostrando inadequadas contra a nova geração de drones. E o mais preocupante, esta tendência parece estar se acelerando. Mas há algo ainda mais perturbador acontecendo nos bastidores. Informações recentes sugerem que certos países estão se reposicionando estrategicamente, antecipando mudanças sísmicas na ordem regional. E o que descobrimos sobre esses movimentos diplomáticos secretos? Em meio aos recentes acontecimentos, uma série de operações bem-sucedidas, realizadas pela região norte do Mar Negro, revelou uma nova dimensão no conflito atual. Os drones FPV, operados remotamente com visão em primeira pessoa, demonstraram uma capacidade impressionante de percorrer grandes distâncias e entregar cargas explosivas significativas. O impacto dessas operações foi documentado de forma inequívoca.
Dois aviões de transporte An-26 foram completamente destruídos pelo fogo, eliminando qualquer possibilidade de reparo ou recuperação. As evidências visuais são contundentes. As aeronaves foram totalmente consumidas pelas chamas, um prejuízo irreparável para a logística militar russa. Particularmente interessante é o papel dos próprios soldados russos na documentação desses eventos. Existem indicações de que alguns militares podem estar recebendo compensação financeira para fornecer fotos e vídeos dos danos causados. Este aspecto adiciona uma camada complexa à situação, sugerindo possíveis fraturas internas nas forças armadas russas. A eficácia destes ataques não se limita apenas a aeronaves. Estações de radar costeiro e helicópteros também foram alvos bem-sucedidos. Um helicóptero em particular foi completamente incinerado, com imagens detalhadas confirmando sua destruição total. A confirmação visual destes ataques vem de múltiplas fontes, incluindo as próprias câmeras dos drones FPV e documentação terrestre. Esta redundância de evidências elimina qualquer dúvida sobre a extensão dos danos causados, tornando impossível minimizar o impacto destas operações. Esta nova fase do conflito demonstra uma evolução significativa nas capacidades militares da região. A precisão e efetividade destes ataques sugerem um salto tecnológico importante, com implicações sérias para o equilíbrio de forças na região. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão acompanhando estas análises. Compartilhem nos comentários sua localização e sua visão sobre estes desenvolvimentos recentes. O que vocês pensam sobre o impacto destas perdas materiais no desenrolar do conflito? Novos ataques na Crimeia revelam a fragilidade crítica das forças russas. Dois aviões de transporte An-26 e uma estação de radar costeira foram destruídos, expondo uma realidade preocupante. A Rússia está operando com equipamentos que têm mais de meio século de uso. Os An-26, produzidos ainda na era soviética, fizeram seu primeiro voo em 1969 e começaram suas operações em 1973. Imagine usar um carro com 50 anos nas operações militares modernas. E não é um caso isolado, os bombardeiros B-12 também são dessa época. A situação é ainda mais grave porque a Rússia não consegue repor essas perdas. As sanções ocidentais praticamente paralisaram a produção de aviões e peças de reposição. Diferente dos Estados Unidos e da OTAN, que mantém frotas modernas de transporte militar, a Rússia depende criticamente das ferrovias para sua logística. A perda desses aviões afeta diretamente a capacidade de movimentação de tropas e equipamentos. Lembrem-se do fracasso do desembarque aéreo no início do conflito, quando dois Il-76 foram abatidos com tropas a bordo. O sistema de vigilância russo também está sendo sistematicamente degradado. As estações de radar costeiras estão sendo destruídas, os aviões AWACS A-50 não podem mais operar devido ao risco de serem abatidos, e até os velhos B-12, que tentavam compensar essas deficiências, estão sendo eliminados. Estamos testemunhando o colapso gradual da capacidade russa de controlar seu espaço aéreo e marítimo na região. A Crimeia, que deveria ser uma fortaleza inexpugnável, está se tornando cada vez mais vulnerável. É fascinante ver como os conflitos modernos evoluíram. Gostaria de saber de qual país você está acompanhando esses eventos? Deixe nos comentários sua localização e sua perspectiva sobre essa transformação na guerra moderna. Será que essas mudanças indicam uma nova era na arte da guerra? O que você acha sobre a capacidade da Rússia de manter suas operações militares com equipamentos tão antiquados? Deixe sua opinião nos comentários. Em mais um episódio preocupante para a segurança marítima russa, observamos um padrão sistemático de destruição das estações de radar costeiras, cruciais para a vigilância do Mar Negro. A segunda estação, Mais, foi destruída este mês, comprometendo severamente nossa capacidade de detectar ameaças marítimas. Como resultado dessa vulnerabilidade, 3 portos russos sofreram ataques dos drones marítimos Magura, que conseguiram se aproximar perigosamente da costa.
Um deles causou danos significativos ao terminal petrolífero em Tuapse, demonstrando uma falha crítica em nossos sistemas de defesa costeira. A situação é particularmente alarmante porque nossas forças agora só conseguem detectar essas ameaças quando estão muito próximas, aproximadamente 3 a 5 quilômetros da costa. Nesse momento já é tarde demais para uma resposta efetiva. Os drones inimigos, equipados com capacidades antiaéreas, tornam arriscadas até mesmo as tentativas de interceptação. Novorossiysk, anteriormente considerado um porto seguro para nossa frota, está se tornando cada vez mais vulnerável, apesar da forte concentração de defesas aéreas. Este porto é especialmente crítico por ser não apenas o principal ponto de exportação de petróleo do sul da Rússia, mas também uma base naval vital. A situação está se deteriorando rapidamente no Mar Negro. Nossa capacidade de proteger navios militares, incluindo aqueles que carregam mísseis calibre, está sendo severamente comprometida. Com a impossibilidade de retirar esses navios do Mar Negro e a crescente dificuldade em defendê-los, enfrentamos um dilema estratégico significativo. Esta sequência de ataques representa um momento decisivo na dinâmica do conflito marítimo. A região que antes era um bastião seguro para nossas operações navais está se transformando em uma zona de alta vulnerabilidade. Caros espectadores, compartilhem nos comentários. Como vocês avaliam o impacto dessas perdas estratégicas para a defesa marítima russa? De qual região do nosso vasto país você está acompanhando estas notícias? Em meio aos recentes eventos no território da Crimeia, testemunhamos uma série impressionante de operações militares bem-sucedidas. As forças do país vizinho têm demonstrado uma eficácia notável, atingindo alvos estratégicos russos com precisão extraordinária. A base de defesa aérea da 31ª Divisão foi severamente atingida, com danos significativos às instalações, desde quartéis até refeitórios. Os ataques sistemáticos têm resultado em perdas substanciais para as forças russas. Diariamente, surgem novas imagens em preto e branco, mostrando a destruição de aeronaves, helicópteros e estações de radar. Isso representa não apenas perdas materiais, mas também um golpe significativo na reputação militar russa. O impacto dessas operações vai além do campo de batalha. As evidências em vídeo estão influenciando figuras importantes como Donald Trump, que recebe regularmente atualizações diretas da inteligência do país fronteiriço. Mesmo com sua conhecida simpatia por Putin, Trump não pode ignorar as provas contundentes do declínio militar russo. A antiga República Soviética tem sido meticulosa em documentar cada operação. Não são apenas alegações, são vídeos concretos mostrando refinarias em chamas, aeronaves destruídas e equipamentos militares inutilizados. Esta documentação sistemática tem chegado não apenas a Trump, mas a toda a administração americana, incluindo a CIA e a NSA. Cada novo dia traz evidências adicionais da eficácia dessas operações. Os especialistas em Washington recebem constantemente novas provas visuais, confirmando a realidade no terreno. A região do Mar Negro tornou-se um teatro de operações onde a superioridade tecnológica e tática do país vizinho se manifesta claramente. De qual país você está acompanhando estes acontecimentos? Compartilhe sua localização nos comentários, sua perspectiva é importante para entendermos como estes eventos são vistos globalmente. Recentes imagens de satélite revelam uma situação preocupante em Crimeia. Duas aeronaves de transporte An-26 foram completamente destruídas, junto com uma estação de radar costeira vital. Este incidente, ocorrido em 24 de setembro, representa mais um golpe significativo para as capacidades militares russas na região. A precisão destes ataques demonstra um avanço tecnológico notável. Os sistemas de defesa aérea russos, que deveriam proteger estas instalações estratégicas, mostram-se cada vez mais vulneráveis contra drones modernos e táticas avançadas. É especialmente crítico considerando que estes An-26 são irressubstituíveis, modelos soviéticos com mais de 50 anos que a Rússia não pode mais produzir. O impacto desta perda vai além do aspecto material.
A destruição sistemática de equipamentos de vigilância e radar está gradualmente cegando as forças russas na região. Sem capacidade adequada de monitoramento aéreo e marítimo, a posição estratégica russa no Mar Negro fica significativamente comprometida. Donald Trump, observando estes desenvolvimentos, começou a ajustar sua retórica sobre a Rússia. Suas recentes declarações sobre tigres de papel e comentários sobre filas em postos de gasolina russos refletem uma mudança significativa em sua percepção do poderio militar russo. A frequência destes ataques bem-sucedidos, vários em apenas uma semana, é sem precedentes em conflitos modernos. Isto levanta sérias questões sobre a capacidade russa de proteger seus ativos estratégicos e manter sua presença militar efetiva na região. O déficit crescente de equipamentos e peças de reposição, agravado pelas sanções internacionais, coloca a Rússia numa posição cada vez mais difícil para manter suas operações militares no nível necessário. O que você acha sobre esta situação? De qual país você está acompanhando estes acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma análise histórica, a situação atual no Mar Negro difere significativamente de conflitos anteriores. Comparando com operações americanas no Afeganistão, nunca houve uma sequência tão consistente de perdas militares como vemos agora com as forças russas. Observamos uma deterioração gradual das capacidades militares russas. A segunda maior força militar do mundo enfrenta perdas sem precedentes. Diariamente, há relatórios de destruição de radares, aeronaves e helicópteros em território russo. A Crimeia, antes considerada fortaleza inexpugnável, tornou-se um ponto de vulnerabilidade crítica. As perdas constantes de equipamentos essenciais comprometem severamente a capacidade logística e de vigilância russa na região. A eficácia das operações contra as forças russas tem sido notável, com ataques precisos causando danos significativos. Os sistemas de defesa aérea russos mostram-se inadequados contra novas tecnologias, especialmente drones de última geração. Esta sequência de eventos altera fundamentalmente o equilíbrio de poder na região. A Rússia enfrenta não apenas perdas materiais substanciais, mas também um golpe em seu prestígio militar. A incapacidade de proteger seus ativos estratégicos questiona sua posição como potência militar global. É interessante como estes desenvolvimentos são observados internacionalmente. Cada perda documentada contribui para uma reavaliação da capacidade militar russa no cenário global. Os especialistas militares ocidentais acompanham com particular interesse este declínio operacional, analisando cada falha para compreender melhor as reais capacidades russas no século XXI. Muitos consideram que estamos testemunhando uma transformação histórica no equilíbrio de poder regional. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão acompanhando estas análises. Compartilhem nos comentários sua localização e perspectiva sobre estes eventos cruciais. O que pensam sobre o futuro da região do Mar Negro, considerando estes desenvolvimentos recentes?